Olá, boa tarde. A comercialização de antiguidades que antes da pandemia se concentrava em lojas, feiras e galerias, agora é feita basicamente pela internet. Em apenas um ano, as vendas online dispararam 400%. Mas os vendedores ilegais de arte que oferecem produtos roubados também se multiplicaram. Isso tem preocupado especialistas e o Ministério Público. Este é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça. E você vai ver também. Tribunal do Júri condena Luiz Felipe Manweiler a 31 anos de prisão pelo assassinato de Tatiane Spitzner. Os jurados entenderam que Luiz Felipe foi responsável pela morte da esposa Tatiane. Polícia Federal faz operação em 4 estados contra a organização suspeita de praticar crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. E ainda, em eventos sobre o mundo pós-pandemia, presidente do Supremo defende legislação estável para o país. O Brasil precisa terminar com essa orgia legislativa. A cada dia são votadas 4 leis tributárias. O Tribunal do Júri de Guarapuava, no Paraná, condenou o biólogo Luiz Felipe Manweiler pela morte da mulher dele, a advogada Tatiane Spitzer. A pena é de mais de 31 anos de prisão. A parte do exposto fica fixada e unificada a pena definitiva privativa de liberdade ao réu Luiz Felipe Santos Manweiler em 31 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 26 dias multa. O veredito saiu após mais de 7 dias de julgamento. O biólogo Luiz Felipe Manweiler foi condenado por homicídio qualificado da advogada Tatiane Spitzer, de 29 anos. Ele foi responsabilizado por matar e jogar a esposa do 4º andar do apartamento onde moravam em 2018, em Guarapuava, região central do Paraná. Câmeras de segurança do condomínio registraram Manweiler batendo na mulher, agressões que teriam continuado no apartamento até a queda da advogada. Em outra imagem, o biólogo é visto limpando o elevador e deixando o prédio. Ele chegou a fugir de carro em direção à Foz do Iguaçu, mas acabou sendo detido horas depois ao bater o veículo. Os jurados entenderam que Luiz Felipe foi responsável pela morte da esposa Tatiane e, por isso, aceitaram a denúncia do Ministério Público de homicídio qualificado por motivo fútil, asfixia, meio cruel e feminicídio. Durante um depoimento que durou 11 horas no domingo, Luiz Felipe Manweiler pediu desculpas por agredir a mulher, mas negou que a tivesse matado. Ele disse que houve uma discussão porque ela teria ficado com ciúmes e que viu Tatiane se segurando com as mãos no parapeito da sacada. Mas os argumentos não foram aceitos pelo júri. Ele também foi condenado por fraude processual por ter tirado o corpo de Tatiane do local para atrapalhar as investigações. Manweiler, que já estava preso há 2 anos e 9 meses preventivamente, vai continuar a cumprir a pena em regime fechado. Ele também vai ter de pagar indenização por danos morais aos pais de Tatiane e não poderá recorrer da sentença em liberdade. O crime de homicídio perpetrado pelo acusado em face da vítima, sendo seus genitores lesados diretamente em razão da conduta, considerando a extrema gravidade dos fatos, as consequências graves do delito, conforme registrado na primeira fase do 2003 da pena, condeno o réu a pagar o importe de R$100 mil aos genitores da vítima a título de compensação por danos morais. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou nesta segunda-feira do encontro online Transformação do Direito no Mundo Pós-Pandemia. O evento foi promovido pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O ministro abriu o evento com a palestra Análise Econômica do Direito Processual. Luiz Fux fez uma imersão em como o Poder Judiciário lidou com os desafios da pandemia da Covid-19 para manter a economia do país funcionando, preservar empregos e não comprometer a renda dos brasileiros. O presidente do STF falou ainda sobre como a Justiça atuou para permitir a renegociação de contratos e evitar a quebra das empresas e que famílias ficassem desalojadas durante a crise sanitária. O legislador que editou a Lei da Liberdade Econômica, ele trouxe para o ordenamento uma ponte de ouro, que eu digo, porque ele admitiu
que, diante desse momento, pode haver em vínculos contratuais a figura da onerosidade excessiva. Fux lembrou que o direito prima pela segurança jurídica e que o Brasil vive hoje um momento em que precisa de investimentos estrangeiros por meio de concessões, porque voltou a rondar o mapa da miséria. Por este motivo, o Poder Judiciário, durante a pandemia, tem reforçado a atenção a violações de direitos que colocam em risco a credibilidade do país e afastam a possibilidade de aplicação de capitais no Brasil. Um país que apresenta risco, segundo o professor de análise econômica, Simeon Jacob, ele é jubilado do ranking Doing Business do Banco Mundial. Porque o Banco Mundial avalia qual é o país que é sério, que pode obter investimentos sem que o investidor tenha um ônus pesado de pagar pela insegurança e, a fortiori, suportar o denominado risco Brasil. A alta judicialização de temas relacionados ao poder legislativo também foi mencionada pelo ministro Luiz Fux. Segundo ele, o Congresso Nacional não resolve impasses próprios e acaba levando os assuntos para serem decididos pela Justiça, o que o ministro chamou de judicialização das questões políticas e sociais. Para ele, o caminho da conciliação ainda é a melhor alternativa para resolver problemas desse tipo. No mundo pós-pandemia, o ministro Fux considera que o Brasil precisa ter legislação e precedentes judiciais estáveis. O Brasil precisa terminar com essa orgia legislativa. A cada dia são votadas 4 leis tributárias. Não há conhecimento jurídico que possa suportar esse número de leis. E logo mais tem sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, traz os destaques da pauta de julgamentos. Na pauta de hoje, os ministros da segunda turma devem concluir a análise do recurso apresentado pelo ex-deputado estadual Paulo Melo. Ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão por corrupção passiva e por integrar uma organização criminosa envolvida num esquema de recebimento de propina por parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os fatos foram revelados na Operação Cadeia Velha. No STF, ele defende que há diversas nulidades, como, por exemplo, a inversão da ordem dos depoimentos das testemunhas e dos colaboradores. Na pauta consta também recurso de um fazendeiro contra a decisão do ministro Edson Fachin, que restabeleceu a condenação de 6 anos de prisão pelo crime de redução à condição análoga à de escravo, por ele ter submetido 26 trabalhadores rurais a condições degradantes de trabalho. Os ministros devem ainda decidir se o Ministério Público é obrigado a propor acordo de não persecução penal, que acontece quando o MP propõe ao acusado que confessa a prática de crime esse cometido sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, algumas condições para que a punição seja extinta. A discussão se dá em um habeas corpus apresentado por uma mulher condenada por tráfico de drogas. Ela defende ter direito ao acordo por preencher os requisitos previstos na lei. Com autorização da Justiça Federal de Campinas, em São Paulo, a Polícia Federal realiza hoje a Operação Black Flag para apurar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o esquema criminoso chegou a movimentar 2,5 bilhões de reais. Ao todo, 15 mandados de prisão e 70 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Segundo as investigações, que começaram há 2 anos, uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas fictícias realizavam movimentações financeiras suspeitas.
A estimativa é que 2,5 bilhões de reais foram movimentados de forma fraudulenta. O dinheiro era usado pelo grupo criminoso para sustentar um padrão de vida com carros e imóveis de luxo, lancha no valor de 5 milhões de reais e até o patrocínio de esportes automobilísticos. Para proteger o patrimônio de ações fiscais, foram criadas empresas para assumir a propriedade dos bens. A Justiça também determinou o bloqueio de contas e investimentos no valor de 261 milhões de reais, sequestro e congelamento de bens dos investigados. Também foi determinado o afastamento de um delegado de Polícia Federal do exercício do cargo. E você vai ver a seguir: venda ilegal de antiguidades na internet está na mira do Ministério Público. Nós voltamos já. A nossa Constituição Federal de 1988 foi um marco decisivo na nossa história jurídica e política. Com ela, nós tivemos uma maior efetivação dos direitos sociais no Brasil e a consecução de um dos objetivos fundamentais da nossa República, que é a redução das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, processos que estão em construção no nosso país. Com a pandemia, o crescimento nas vendas ilegais de antiguidades pela internet no Brasil chamou a atenção do Ministério Público. Em Minas Gerais, um dos alvos desse comércio clandestino é a arte sacra barroca. O aumento de 400% na venda de arte sacra pela internet em um ano chamou a atenção do Ministério Público de Minas Gerais. O comércio ilegal deste tipo de negócio cresceu com a pandemia. O anonimato esconde a prática criminosa, assim como outras atividades ilícitas ocultas. Um dos alvos é a arte sacra barroca. Em Minas Gerais, 748 peças sumiram sem deixar rastro. Algumas estão desaparecidas há mais de 2 séculos. Só na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, com o interior banhado a ouro, 17 obras sacras foram furtadas e estão sendo procuradas há mais de 50 anos. 4 estados estão na rota dos criminosos: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Até a Interpol foi acionada para atuar nas investigações contra o crime organizado virtual. Não está descartada a suspeita da venda de peças sacras até para o exterior. O número de denúncias disparou. Se antes nós recebíamos aproximadamente 2 a 3 denúncias por mês, hoje nós recebemos esse número semanalmente. Ou seja, um aumento de 4 vezes o número de denúncias que nós recebíamos anteriormente. O comércio ilegal de bens culturais é o terceiro mais rentável do mundo. Perde apenas para o tráfico de drogas e o de armas. De olho neste mercado, quadrilhas especializadas migraram para o virtual, dificultando as investigações. Essa mudança no cenário tem forçado o sistema de justiça a se modernizar. Um aplicativo está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O sistema vai permitir que negociantes de arte e a sociedade identifiquem e denunciem a localização de obras que estejam no mercado ilegalmente. O aplicativo vai possibilitar rastrear anúncios na internet e cruzá-los com a lista de peças desaparecidas. Nós vamos permitir com esse software uma consolidação de todos os bancos de dados atualmente existentes numa única plataforma, permitindo que qualquer interessado faça o acesso e verifique se aquela peça que está sendo comercializada no anúncio encontra-se cadastrado como bem cultural desaparecido. E para a gente falar mais sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo pela internet com o presidente da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Bruno Terra Dias, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença conosco aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Muito boa tarde, desembargador. Boa tarde. Eu gostaria de começar com uma pergunta relativa ao caráter sobre este crime relacionado ao patrimônio histórico, a obras de arte. O Brasil é um país que tem um patrimônio significativamente, notadamente Minas Gerais. Qual o impacto desse tipo de atividade em relação a não apenas esse patrimônio, mas a um aspecto específico, que o senhor conversava com a gente agora há pouco, a característica do país como nação? Sim.
Quando se subtrai, se desvia uma peça dessa natureza, não se está simplesmente subtraindo um valor econômico apreciável. Está se subtraindo também parte da história, parte da política, parte daquilo que nos faz uma nação. Certos objetos são autênticos documentos dos fatos que representam, como podemos citar a Magna Carta a Magna Carta da Inglaterra não poderia ser suprimida. Aqui, a libertação, a Lei Áurea, Princesa Isabel, não poderia ser suprimida. As peças sacras existentes em Minas Gerais revelam o espírito do povo, revelam a formação da nação, revelam mais ainda o espírito que nos unifica. Ora, seja no Brasil, seja no exterior, sempre é necessário preservar essas peças, porque são documentos da história de um povo, de uma nação e da humanidade. Minas Gerais é o estado que mais sofre com esse tipo de crime? Sem dúvida nenhuma. Minas Gerais tem aproximadamente 60% do patrimônio histórico e artístico nacional e tem mais da metade, seguramente, do patrimônio desviado. Isso significa uma perda muito grande para todos nós, até porque esse patrimônio não tem uma legislação protetiva específica, fica com a proteção geral de todo o patrimônio. E, por outro lado, esse patrimônio muitas vezes não retorna. É uma perda inestimável. Existe aquela pessoa que, assim como no roubo de maneira geral, que a pessoa é receptadora, que recebe um produto de roubo ciente do que está fazendo. Mas, particularmente com o crime de internet, aumenta a possibilidade de uma pessoa que incorra no crime específico aqui do roubo de artes, de boa fé. Como saber, na entrada de um leilão, na compra de um patrimônio artístico, que há algo suspeito naquela operação? A credibilidade de quem faz a oferta ao público influencia muito na possibilidade de aquisição, que é um mercado muito específico, não é? E o que se recomenda é a consulta a um expert e também a consulta a bancos de dados, como o que já existe hoje em página do Ministério Público de Minas Gerais, identificando várias peças que foram desviadas e como está sendo desenvolvido um aplicativo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais para a identificação imediata, o rastreamento e a recuperação dessas peças. Desembargador, às vezes eu gosto de brincar, digamos assim, um pouco com hipóteses. Comprei aquele Arcanjo Gabriel feito pelo Aleijadinho que eu queria há muito tempo. Descubro que é uma peça roubada. O que eu faço? Pode descobrir que é roubada e pode descobrir que é falsificada. Mas, de qualquer maneira, deve-se encaminhar ao Ministério Público a peça, entregar a peça e o ressarcimento eventual será feito pelas vias comuns. Afinal de contas, não se pode colocar o direito individual acima do direito coletivo. O interesse individual em um prazer sobre o interesse coletivo de documentar a história da nação. A Justiça monitora essas operações? A Justiça ela é composta de Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar. Essa Justiça tem, dentro do Ministério Público, um dos seus integrantes, lá no artigo 129 da Constituição e no artigo 25 da Lei 8.625 de 93, que é o Estatuto do Ministério Público, há legitimidade para a propositura de ações cíveis e criminais. Ora, através do Ministério Público e dos seus centros de apoio organizacional, nós temos a possibilidade de buscar, em muitas situações, a recuperação desse acervo. Desembargador, muito obrigado pela sua participação para falar sobre este assunto importante e que ultrapassa apenas a questão do prejuízo material gerado nessas operações ilegais. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral lança livro em parceria com a USP sobre as eleições na Primeira República. A gente mostra já já. O Brasil adotou como forma de Estado a federação, o que se pode constatar pela leitura do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e dos municípios do Distrito Federal. A inexistência do direito de secessão revela a vontade da Constituição de que os entes federativos convivam de forma harmoniosa e cooperativa para o fortalecimento do Estado democrático e o desenvolvimento socioeconômico do país.
Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a USP, vai lançar o livro Eleições na Primeira República, 1889 a 1930. O evento será virtual. A obra conta com 17 artigos de autores brasileiros. O que acontecia no Brasil antes de a Justiça Eleitoral ser criada? Você já parou para pensar nisso? Bom, teve gente que parou e se aprofundou no tema. Foi assim que surgiu o livro As Eleições na Primeira República, 1889 a 1930. A obra faz um resgate da história política, desvenda muito mais que o coronelismo e analisa as fraudes que marcaram a época anterior a 1932. Justamente busca entender a lógica da fraude, né? Por que havia tanta fraude? Por que havia tanto embate político, né? Justamente uma das contribuições da literatura do próprio livro é justamente mostrar que, de fato, a fraude era reflexo da disputa política acirrada entre os vários partidos políticos na época, né? Diferentemente de hoje, né, os políticos disputavam os pleitos, né, sobretudo durante o processo eleitoral, tentando controlar o processo eleitoral, do alistamento até a contagem dos votos, que inclusive se dava no Congresso Nacional por causa da ausência da Justiça Eleitoral. A obra será lançada em um evento virtual nesta terça-feira e conta com 17 artigos. As autoras e os autores, em sua maioria, possuem doutorado e pós-doutorado em ciência política e história e são de diversas universidades do país. O exemplar surgiu de uma parceria entre a Universidade de São Paulo, USP, e o Tribunal Superior Eleitoral. Se a universidade pode ajudar o Tribunal Superior Eleitoral a gravar a memória eleitoral institucional brasileira, né, a mapear a memória das instituições políticas brasileiras, de outra parte, o Tribunal Superior Eleitoral ajuda na sua difusão de informação que os próprios pesquisadores se conectem em torno de novas agendas de pesquisa, né? A gente não pode negar a capilaridade, o alcance do TSE para divulgar a informação eleitoral no Brasil. A Justiça Eleitoral vem, nesse momento, alinhada com todo o rol de evolução tecnológica, divulgar, disponibilizar a todos e a todas seu vasto arquivo, que é muito riquíssimo e precioso. No prefácio, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apontou que a atuação isenta e apartidária da Justiça Eleitoral foi determinante no combate às fraudes. O livro é ilustrado com fotos e charges da época. A diagramação e a publicação foram feitas pela Secretaria de Gestão da Informação do TSE. Nós temos hoje no livro aproximadamente 160 imagens da Biblioteca Nacional, entre charges, fotografias, recortes de revistas, de jornais de época, que ilustram a obra, né? Além da Biblioteca Nacional, também tenho que citar o apoio do Museu da República, no Rio de Janeiro, que nos cedeu também umas imagens, e a Biblioteca da Presidência da República, que também cedeu as fotografias oficiais dos presidentes da República Brasileira. E mais novidades devem surgir. Quando esse livro foi concebido, ele foi pensado para ser o primeiro volume de uma série. Então, agora temos as eleições da Primeira República, né? E a nossa ideia é fomentar e continuar essa iniciativa, tanto com a USP, como também com outras universidades que tenham projetos similares, que queiram, né, submeter para a nossa apreciação. Essa aproximação ela já tem se mostrado, né, bastante interessante, tanto para a universidade como para o tribunal. Então, nós estamos realmente de portas abertas para as universidades que queiram trabalhar conosco. O livro pode ser acessado de graça no catálogo de publicações do TSE e na biblioteca digital do Tribunal Superior Eleitoral. Os dois canais estão disponíveis no site do tribunal. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.